Sigurd ou Siegfried têm sido os personagens mais importantes para o desenvolvimento de toda a lore de Shumatsu Valkyrie, principalmente agora que nós descobrimos que o Odin está querendo Sigurd para alguma coisa, e é exatamente por isso que ele está preso no Tártaro. Mas vocês sabiam que eu tenho provas concretas de que o Sigurd muito provavelmente vai ser o personagem mais forte de todos, ou pelo menos a ponto de chegar a um nível de um dos mais poderosos. E eu vou falar o motivo agora mesmo. Desde que Sigurd foi apresentado até o momento mais recente do mangá, nós descobrimos muitas coisas sobre ele. De que ele era, ou é, o mais recente namorado da Brunhilde, de que ele é muito importante para o plano do Odin e que está preso no Tártaro. Mas eu vou falar disso um pouco mais a fundo, enquanto ao mesmo tempo provo que ele é um dos mais fortes. No capítulo 85, com certeza, foi o que mais contribuiu para essa teoria, entre aspas, do Sigurd ser mais forte de Shumatsu, ou pelo menos um deles. Principalmente, a conversa entre Buda e Odin que fez todo o fandom e a loucura. Porque durante essa interação entre os dois, muitas dúvidas foram tiradas e criadas. E no meio dessa conversa, o Buda até menciona que o Sigurd é uma pessoa muito importante ou preciosa para o Odin. E essa frase pode significar duas coisas bem diferentes. A primeira de todas é de que Sigurd pode ser capaz de impedir os planos de Odin e fez até o momento de alguma maneira, fazendo com que o Sigurd fosse preso. Ou a segunda de que o Sigurd é necessário para que o plano de Odin seja executado da maneira que ele deseja. E por isso também, ele não pode tirar o Sigurd de sua própria vista ou de saber onde é que ele está exatamente. E nós vamos considerar essas duas possibilidades nessa teoria aqui do vídeo. E lembrando de que nós sabemos também qual é o plano de Odin, que é reviver o deus primordial de Shumatsu, da mesma forma que o próprio Bel mencionou nesse mesmo capítulo. E caso essa primeira opção que eu falei agorinha for a mais correta de todas, então a única maneira no qual Sigurd poderia sequer tentar impedir o plano de Odin é derrotando o próprio líder nórdico usando seus poderes e habilidades no meio de uma batalha antes que ele consiga completar o seu plano, ou derrotar o próprio deus primordial depois dele já ter sido revivido. Porém, ambas as possibilidades automaticamente já colocariam Sigurd como um dos personagens mais fortes, levando em conta que ele precisaria ser forte o suficiente, ou pelo menos poderoso, para enfrentar esses dois personagens que eu mencionei, que é o Odin, literalmente o líder nórdico, que está fazendo um plano todo mirabolante, e o Deus Primordial, que esse nome já deixa bem claro para todos os fãs que deve ser pelo menos uma criatura cósmica ao nível ou acima do próprio Zeus. E por essa lógica, o Sigurd necessariamente tem que ser um dos lutadores mais fortes de toda a obra, tanto entre os deuses como entre os humanos. E caso a segunda opção que eu mencionei antes esteja correta, vem a seguinte pergunta: por que o Sigurd foi escolhido para estar ali no meio e muito importante para fazer com que um dos personagens mais poderosos fosse revivido? E por que ele foi abençoado com os protagonistas de anime para algum destino muito maior do que ele? As principais teorias que nós temos para considerar aqui é de que o poder do Sigurd é o único capaz de reviver o Deus Primordial, ou de que ele é o único capaz de ser o receptáculo desse ser divino. Da mesma forma que o próprio Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen foi criado para ser o receptáculo do Rei das Maldições, Ryome Sukuna, e literalmente o único que conseguia subjugá-lo completamente. E ambas essas teorias envolvem a força de Sigurd sendo usada especificamente para reviver o que nós pensamos ser um dos personagens mais fortes do universo de Shumatsu, o que só aumenta a possibilidade de que Sigurd vai também ser um dos personagens mais fortes, já que para você conseguir ser capaz de segurar todo esse poder e reviver o Deus Primordial, ou ser o receptáculo dele, o Sigurd vai ter que ser alguém no mínimo muito resistente ou poderoso. Mas isso ainda não é tudo, porque lá no capítulo 77, quando Sigurd foi apresentado pela primeira vez, nós também recebemos algumas pequenas provas meio sutis de que ele é bem mais forte do que qualquer um que estava preso lá embaixo no Tártaro, porque a maioria dos prisioneiros que estavam lá dentro são aqueles monstros assustadores, e alguns estavam com poucas correntes ou nem sequer presos direito. Só teve um monstro em específico lá que estava cheio de correntes, mas provavelmente é por causa do seu enorme tamanho. Porém, quando eles mostram especificamente o Sigurd, ele tá lá crucificado,
preso com diversas e incontáveis correntes que estão segurando ele lá no lugar em que está, sem nem conseguir tocar no chão. Possuem diversas estacas em volta dele e ele mal consegue mover o resto do seu corpo no estado em que se encontra. Literalmente, trancaram Sigurd às 7 chaves. E normalmente, quando o prisioneiro está nessa situação, significa que ele é pelo menos uma ameaça de um nível muito mais elevado do que todos os outros que também estão lá dentro. Sem mencionar que o crime de Sigurd não foi nem pouco grave, pelo que nós ouvimos falar pelo Buda, que foi matar um dragão do Odin com a arma dele. Nada que merecesse ficar preso dessa maneira. Sem mencionar que o Tártaro também está sendo fortemente protegido por 72 demônios de Salomão, e meio que seria impossível que Sigurd pudesse escapar dali sem pelo menos ter uma arma ou alguma técnica um pouco maior do que a gente espere, já que poucos deuses são realmente capazes e poderosos o suficiente para conseguir lutar contra os humanos ou até mesmo ficar sem usar uma arma divina. Mas o mais estranho possível desse momento em que ele é apresentado são aqueles pequenos guardas do Tártaro que são um pouco mais fracos por estarem lá no nível mais baixo entre os demônios, porque eles não têm nenhuma permissão de nem mesmo conversar com Sigurd, como se ele pudesse de alguma maneira fazer alguma coisa com a sua voz, controlar os demônios, ou até mesmo que ele é poderoso demais para que eles falem com Sigurd e precisa ser deixado em completo isolamento, se assemelhando bastante com a solitária das prisões, em que o mais perigoso de todos precisa ficar lá dentro como se fosse entrar num estado de loucura ou insanidade, o que querendo ou não faria total sentido, levando em consideração tudo que eu acabei de falar que ele poderia fazer sozinho. E se também pensarmos na primeira menção do Sigurd, e foi quando o Buda pediu para Sakata Kintoki ir procurá-lo, foi dito especificamente de que ele iria sacudir o Ragnarok. E por muito tempo eu fiquei pensando o que é que isso poderia significar, ou alguma razão pelo qual ele poderia ser capaz de fazer isso. E depois de ficar considerando algumas possibilidades, podemos assumir que sacudir o Ragnarok significa que o Sigurd ou vai escapar do Tártaro, seja com ou a ajuda de outro personagem como Sakata Kintoki, ou de que o Sigurd realmente vai ser capaz de mudar todo o Ragnarok por conta desse plano que está junto do Odin, e que ele vai estar mesmo envolvido ali no plano de reviver o deus primordial ou algo muito similar a isso. Então, se o Sigurd pode assim sacudir todo o Ragnarok, seja de qualquer uma das duas formas, ele tem que ser pelo menos poderoso o suficiente para conseguir se envolver completamente em uma das partes-chave do universo de Shimatsu no Valkyrie, ou pelo menos escapar do Tártaro que está literalmente trancado às 7 chaves, porque eu duvido que o Sakata Kintoki tenha força suficiente para fazer com que ele seja livre completamente, considerando então que ele nem foi chamado para lutar até agora, quando a Brunhilde mais precisava. E tudo isso só contribui ainda mais para que a gente realmente saiba de que o Sigurd é dado sim como um dos mais fortes personagens de Shimatsu no Valkyrie, ou que ele está pelo menos lá no alto dos rankings. E se vocês acham que tem mais informações ainda sobre o Sigurd ser assim tão poderoso, deixe aqui embaixo nos comentários, que eu tô muito ansiosa para ler todos eles e ver o que vai ser, logo mais agora que estou começando a voltar a trazer mais teorias de Shimatsu que vão deixar todos vocês de queixo caído. Então não esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para você saber quando vamos lançar novos vídeos, novas teorias e quando lançar o capítulo de Shimatsu no Valkyrie.